vivo. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Mais uma segunda-feira, Papo de Cristão, ao vivo para você, é claro, é só aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você, a rádio da família. Eu, pastor Renato Costa, e claro, meu irmão Almir José, aqui com a gente, está aqui sempre com a gente, toda segunda-feira, para levar a palavra de Deus, edificando vida, edificando lares, tirando dúvidas e batendo aquele papo gostoso, né, varão? Eu falando com vocês que está sempre nos acompanhando, que está sempre nos seguindo nas redes sociais, no YouTube, Facebook, né, que está sempre compartilhando o link da rádio www.tvradio.ong.br, a rádio que faz missões com você. Já vou mandar aquele meu abraço para você, meu amado irmão, que está nos acompanhando aí de Santa Cruz, Rio de Janeiro, pastor Gilvan, pastor Davi Rocha. Aquele abraço aqui para o pessoal lá de Goiás, Rio Verde, um abraço também para a missionária Monique, que está aí em Goiás, louvado seja Deus, levando a palavra de Deus, né? É a missionária que está lá na responsabilidade da palavra, através da iniciativa Projeto Missões e a rádio Missões Web, a rádio que faz missões com você. Aquele abraço, um abraço também aqui no Rio de Janeiro, Seropédica, pastor Hamilton, meu pastor, louvado seja Deus. Mandando aquele abraço também para você, meu amado, meu irmão, pastor Joás, pastor Adriano Camilo, pastor Marcelo Teixeira, pastor Paulo César, louvado seja Deus. Aquele abraço para pastor Oriones, toda a sua família, para a missionária Valéria, que vai estar aqui, irmãos, dia 1º aqui, estamos mês de junho, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui fazendo o mês da família da Missões Web, né? Todo o programa vai ser voltado para a família, todo o programa vai ser falado sobre família, em mês de junho, dia 6, presença confirmadíssima da família em passa, em peso do pastor Hamilton, do ministério Profetizando no Vale, né? Vai estar aqui o pastor, a esposa, vai estar aqui, louvado seja Deus, a filha, o genro, todos juntos em uma só fé, em uma só motivação, falar do amor de Deus, falar da família, louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Eu estou aqui passando para o nosso irmão aqui, Almir José, hoje está aqui, perguntaram ao irmão Almir José, para mim, poxa, o irmão José não estou vendo mais aí, ele aparecendo aí na rádio, falando, batendo mais um papo. Eu falei, ele está aqui toda segunda-feira, né? Fala para os seus seguidores aí, pastor. A paz do Senhor Jesus. Muito agradecido por estar aqui mais uma segunda-feira. Eu procuro sempre estar aqui e quero dizer que o meu objetivo nunca foi aparecer. Glória! Já tenho repetido isso várias vezes, que eu sou apenas servo e estou aqui para ajudar mesmo este projeto. Na verdade, estou mais aprendendo do que ajudando, né? Tem sido, repito mais uma vez, esse aqui é o meu seminário e não preciso de estar aqui sentado para estar aprendendo, né? Eu quero simplesmente estar somando com esta obra, que está aprendendo, né? Porque Deus tem colocado no meu coração o desejo de servir. Tenho observado as vidas que têm necessitado de palavra, que têm se enrolado um pouco com ensinamentos, né, que não tem agregado muito, tem se enrolado um pouco, não tem crescido o evangelho. Tenho visto essa necessidade há algum tempo e tem brotado no meu coração o desejo de fazer a obra mesmo, de me doar mais. E o meu objetivo não é aparecer, que ele cresça e eu diminua. Oh, aleluia, louvado seja Deus, né? Sempre, né? E boa noite, esteja conosco aí. Deus vai falar em nosso meio. Amém? Oh, glória! O irmão Almir José é uma pessoa que veio chegando aqui na Missões Web, na rádio, no projeto, sempre nos acompanhou pelas redes sociais. Ele falou, poxa, eu acompanhei lá o trabalho do projeto, da coisa, então se fosse o desejo dele, Deus realizou. Ele está aqui comigo, né? Louvado seja Deus, falando do amor de Deus, vendo como é que
essa praticidade de falar. Não precisa, meu irmão, ser fera da teologia, não precisa, meu irmão, ter diploma, nada disso. Precisa ter boa vontade, ter fé em Cristo, acreditar no Salvador Jesus Cristo, ser manso, ser humilde, ser dedicado à obra de Deus. Isso, quando encontra pessoas assim, varão, Deus ele faz maravilhas, meu irmão, ele faz maravilhas. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui em Romanos 8, né? Vamos falar um pouco de Romanos 8 hoje aqui na Missões Web, meu irmão, é você, querida, querido, queridão, queridona. Hoje é dia de falarmos de Romanos 8. Eita glória! Compartilha esse link, compartilha essa live, vai passando para o seu irmão, vai passando para a sua irmã, vai avisando a tua congregação. Olha só, tá na hora da Missões Web, tá na Missões Web, tá na hora do papo de cristão. Louvado seja Deus. Então, hoje nós estamos aqui em Romanos 8, porque queremos falar de Romanos 8, irmãos. Romanos 8 vem primeiro, portanto, nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E às vezes, e o texto vai seguir mais à frente, meu amado, meu irmão, eu vejo, eu pegar o versículo isolado e, cara, pastor, eu estou em Cristo e acabou. Não, de alguma forma, realmente, está em Cristo, acabou mesmo. Mas tem que estar em Cristo, em espírito e em verdade. Né? Não é isso, irmão? Em espírito e em verdade. Quero acrescentar, o apóstolo Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. É verdade. Ou seja, esse é o sentido de estar em Cristo. De estar em Cristo, não viver mais eu. Ou seja, viver em Cristo é viver amando, obedecer, como Jesus deu o mandamento, amar a Deus. E amar a Deus é o quê? Não é simplesmente um sentimento no coração. Meu coração está pulsando, eu amo a Deus. É verdade, né? Penso em Deus, meu coração está pulsando, estou apaixonado. Não. Obedecer. É obedecer. Você demonstra o amor quando você faz um bem a um pequenino, assim Jesus falou. Isso aí, fizemos como eu faço, como faz um desses meus pequeninos, né? Isso, quando você estende as mãos para ajudar com alimento, ou ajudar ele a se levantar de um mal que ele está sofrendo. Quando você visita no lar um irmão que está afastado, que está com dificuldade de seguir, de buscar ao Senhor, de estar na igreja. Quando você busca fazer o bem ao teu irmão, suportando uns aos outros, dando suporte, ajudando, aí você está amando a Deus. É verdade. E a gente vai ver, varão, que o texto vai seguir, né, nesse contexto, mas quando a gente pega num texto, a gente tem que estar sempre ligado no contexto da história. Aí vai ver, olha só, aí o versículo 1 vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando a exegese do texto diz, portanto, toda vez, varão, que nós vemos assim, portanto, ele quer dar explicação de um texto acima. Sim. Porque ele está falando, portanto, ele está resumindo a parte de cima do texto. Toda vez que nós encontrarmos o portanto na Bíblia, a gente vai ter que procurar obrigatoriamente o texto anterior. Porque ele está dizendo, o versículo capítulo 8, ele está falando o que aconteceu antes, porque ele diz, portanto. Então a gente vai saber por que Paulo está falando isso, se está referindo isso. Aí a gente vai lá para o versículo 7, capítulo 7, verso 1, vai dizer, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Paulo está dando só um exemplo, tá, irmãos? Ele não está falando de casamento, não. De sorte que quem viver no marido será chamado adúltera. E se for outro marido, mas morto, marido livre, estará da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. O que Paulo fez? Ele está dando um exemplo, nenhuma condenação há aquele que está em Cristo Jesus. Ele não está falando de casamento, ele está dando um exemplo, está falando da lei. A lei, ela tem validade até chegou você ser liberto da lei. Né? Está livre, você
está em adultério. Quando você Isso. saiu, você morreu, né? Ele vai explicar aqui, ó, no 4. E assim, meus irmãos, também, vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejas de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Quando ele vem falar aqui da condenação lá, que é para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele estava falando da lei. Ele estava falando da lei. Ele diz, portanto, quando ele começa com esse texto dizendo portanto, ele estava querendo explicar o que foi falado antes. Né? E é muito gratificante você deixar que o escritor do texto interprete para você a Bíblia. A gente quer interpretar a Bíblia, a exegese do texto vai nos ensinar a obedecer a essa regra. Se é um portanto, toda vez que eu entrar no capítulo 8, eu vou ter que voltar ao capítulo 7 para eu entender o que Paulo estava querendo dizer mais à frente. Ele vai dizer que, olha só, capítulo 8 já, verso 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou pelo pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei não tem força para nos matar, nós vivemos em Espírito. Em Espírito. Aí você vai lá para Coríntios, capítulo 2, verso 3, que Paulo fala, a letra mata, o Espírito vivifica. Mas quando Paulo disse, meu amado, meu irmão, minha amada, minha irmã, não é uma pregação, é um papo, que a gente vai já entrar no papo, mas eu preciso desse texto básico para a gente poder entrar nesse papo. Quando Paulo disse que a letra mata e o Espírito vivifica, ele estava falando da lei. A lei foi pegada no adultério, apedrejado até a morte, né? Isso e aquilo, tudo era levado à morte. Não tem jeito. Então a lei matava. E o Espírito vivificava, porque o que Paulo trazia era através do Espírito de Deus. Não tinha a Bíblia. Nós temos hoje as Escrituras, que foi deixado por esses homens de Deus, né? Foi registrada pelas pessoas e deixadas aqui os registros. Nós hoje temos a Bíblia, o Evangelho, para nos basear. Mas naquele tempo, varão, não tinha. E Paulo pregava através do Espírito. Ele vai dizer lá no capítulo 3, de 2 Coríntios, que ele pregava com ousadia no Espírito. Então, quando ele falava da letra, ele não estava falando para você não estudar. Ele não falava disso, ele estava falando da letra da lei. Que vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3, que foi abolida por Cristo. E a Bíblia vai falar que toda a lei se cumpriu em Cristo. E a gente vai ver aqui o texto mais pra frente, vamos deixar porque tem muito assunto, né, irmão? E a gente vai... É difícil a gente entrar nesse papo, varão, sabe por quê? Porque vai entrar nos costumes de cada congregação. Eu respeito todos, tá, meu irmão? Eu estou aqui falando de Bíblia, tá? Não estou falando de congregação, de denominação, nada disso. Eu estou falando de Bíblia, nosso papo de cristão de toda segunda-feira. Né? Sempre eu, irmão Almir, às vezes com os convidados para lá de especiais, né? Teve aqui o último nosso falando de missões, a diaconisa Rosana e a evangelista Selma Nascimento, Rosana e a Cunha, deram um show de que é missão. Não é show, irmãos, de palavra não, de letra não, deram um show de prática do Evangelho, prática do Evangelho. Isso é muito lindo, né? Cada um com uma história de vida, né? A irmã contando que nasceu pobre, passou fome, e venceu na vida. Hoje ela falou, hoje eu posso escolher o que eu como. Nós podemos vencer em Cristo Jesus, mas também podemos todas as coisas. Nós podemos passar fome, nós resistimos tudo, enfermidade, fome, sede, a espada, a nudez, e nada, irmãos, nada vai poder nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, né? E hoje o papo está, meu Deus, eu estou aqui, radiante a presença de Deus aqui no ambiente da Rádio Missões Web, né? Eu digo sempre lá na igreja, irmãos, o culto hoje é diferente. O culto hoje não é diferente, o culto é para Deus. Se a presença de Deus está na segunda, ela tem que estar na quarta, ela está na sexta, ela está
em todos os cultos, porque nós oferecemos o culto para Deus. Não tem aquele que, eu trouxe a presença, eu trouxe isso, para de balela. Deus é imutável. Nosso Deus é do coletivo, nosso Deus é o Deus que Ele usa todos, né? Claro, cada um da sua forma, mas Ele usa todos. Então nós viemos o culto para adorar a Deus. Eu sempre falo isso lá na congregação, né? E quando nós estamos reunidos em Cristo Jesus, a glória de Deus se manifesta. E hoje eu sinto a glória de Deus aqui se manifestando. Tá eu e o irmão Almir aqui na sua simplicidade, não temos hoje convidados, preferimos assim porque, né, já começa na próxima semana, né, irmão? É a Semana da Família aqui no Missões Web, né? Vai repassando para você, ó, você que conhece uma família aí que está precisando de ouvir uma palavra, né? Vai lá, passa isso aí, ó, lá na Missões Web vai ter o mês da família, vai junho todo, convidados para lá de especiais vão estar aqui falando da família. Maravilha. A família onde é atacada, o inimigo quer destruir a família, o inimigo quer tirar os valores da família. É o alvo do inimigo. Isso, não é? Tem sido o alvo do inimigo. Então, portanto, nenhuma condenação há, né? Então, aqui nós vemos que Paulo quis falar e estava se referindo sobre a lei, quando ele disse como nenhuma condenação há, é aquele que não anda segundo a carne. Aí a gente vai pegar o texto aqui mais na frente, a gente vai ver que quando ele fala de carne, ele fala da lei. Da lei. Porque tudo era justificado através da lei. Hoje não, hoje quem nos justifica é Cristo. Hoje o nosso justificador é Cristo Jesus. Eu estava conversando com o irmão, um abraço para o irmão Carlos Wagner, estava aqui comigo um pouco antes, a gente debatendo, conversando a respeito da palavra de Deus, né? Muito gratificante aprender com o Carlos Wagner, muito inteligente, muito conhecedor da palavra. Ele estava aqui antes do programa, né, fez me fazer uma visita. Aquele abraço para a Carla Gisele, aí, a esposa dele. Deus abençoe toda a sua família, Carlos. E eles estavam conversando. O que acontece, o Vara? A letra, que eu falo, a lei, qual foi, que a Bíblia vai falar lá no que é transitória, né, ela condena. Paulo fala, se vocês trazem, ela mata, mas o que eu trago dá vida. A lei condena, a lei mata. A Bíblia vai falar que nós conhecemos o pecado através da lei. Está aqui, vamos chegar nisso daí. E era uma coisa transitória, está escrito, está lá no texto. Vou pegar o texto, irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, aqui o texto que eu gosto de mostrar e falar e mostrar, né? Aqui ele diz, ó. Se o ministério da morte, 2 Coríntios capítulo 13, irmãos, fica ligadinho na Missões Web, que hoje tem palavra de Deus, hoje tem louvado seja Deus, vitória de Deus para você, irmão. Se o ministério da morte, gravado com a letra, olha só o que o Paulo começa a dizer, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, ele não está tirando mérito da lei, tá? De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, está bem explícito. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele fez uma pergunta, por que, irmão, ele falou isso? Ministério do Espírito, porque ele podia falar, se fosse no tempo de hoje, se tivesse a palavra de Deus, a Bíblia aqui, ele ia falar assim, olha, as Escrituras, não, mas ele não tinha, eu vou tornar a dizer e deixar isso bem claro, ele não tinha, ele foi, Paulo, gente, para você ter uma noção, Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento, ele não tinha, ele estava ali, Deus já estava dando a ele essa honra de gravar ali um Novo Testamento ali, deixar fazer parte desse Novo Testamento. Falou, poxa, né, imagine o que é permanente. O que é permanente? Imagine isso, mano. O que é transitório foi de glória, ninguém pode negar isso. Ele está ali, Paulo falou, não estou negando isso. Só que a letra mata, ela condena. Aí a Bíblia vai falar lá em Efésios capítulo 2, no verso 8, nós somos salvos através da graça, da fé em Cristo Jesus. Mudou, não é mais a lei não salva, nunca salvou. Nunca salvou. Moderno, nós conhecemos o pecado através da lei. Se não fosse a lei, nós não conheceríamos o pecado. É um assunto polêmico, irmão, mas é real, e é Bíblia. Aquele abraço para lá, a irmã Ivone.
Ela tá com o nome ali, mas eu conheço a irmã Ivone lá de Goiás, Rio Verde. Aquele abraço, irmã Ivone tá aí nos acompanhando aí através do Facebook. Deus abençoe, irmã, sua família, Deus abençoe seu esposo, sua filha, aquele abraço, aquele beijinho carinhoso na pequena Elis, e aquele abraço aí no maridão Luiz. Deus abençoe você. Então, varão, e aí a gente pega esse texto aí, nenhuma condenação lá, e tortamos totalmente o que Paulo quer dizer. Paulo não está falando nada, Paulo está falando de lei, está falando de... Como é que fica esse ponto de vista? Eu cansei de ver pregações, eu cansei de ver isso, meu Deus, eu já cansei de falar, eu recebi de Deus que hoje... Não é, gente, ele está falando de carne e espírito, lei e graça. Ele está falando diferente do que a gente entende, do que a gente muitas vezes entende. É verdade, e realmente eu mesmo me apoiava muito nessa palavra, quando eu estava sentindo na fraqueza. Eu observava justamente essa palavra. Mas essa palavra, ela na fraqueza mesmo, porque a lei ela te condena, tu fica oprimido, aí tu lembra, mas irmãos, nenhuma condenação lá para quem está em Cristo. Ele fala da graça, ele fala do perdão de Deus, ele fala, poxa, eu errei, eu pequei. A lei vai te condenar, vai ter um julgamento, mas eu te perdoo. Graça é isso, eu te perdoo. Segue em frente, segue em frente. E acho que esse tem sido o maior erro do povo, que pensa, quando ele pensa no pecado, né, quando ele pensa que tá fraco, está em pecado, ele pensa logo justamente na lei, né? Na lei. A lei que está cauterizada na mente, que tá matando ele. Verdade. Está matando ele. Aí o apóstolo Paulo vai apresentar que Jesus não condena. Ele vai chegar a hora de julgar. Mas sim, agora ele se apresenta como Salvador. Eu tenho que apresentar Jesus como Salvador para você, meu irmão. Como Salvador para você, minha irmã. Jesus, ele quer salvar a sua alma. Jesus quer entrar na sua família. Jesus quer salvar a sua família. Jesus quer entrar no meio da tua parentela. Eu não vou te apresentar Jesus como juiz. Não é a hora de eu apresentar ele como juiz. Eu tenho que te apresentar Jesus como Salvador. Você errou, você pecou, está em pecado, está em erro, está na drogadição, está na vida do crime. Corra para os braços de Jesus, porque ainda há esperança. Corra para os braços, entregue a sua família, né, para o Senhor. Entregue a sua família. Né? Eu vou mudar, eu vou, entregue ele, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Viva Jesus em espírito e em verdade, de modo que toda sorte, que a lei não tenha efeito sobre você, porque você tem um justificador. Agora é entre você e Jesus. Não é mais entre você e os sacerdotes, não é mais entre você e a chamada classe sacerdotal. É entre você e Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Você que está em casa? É entre você e Jesus. Eu não estou falando, Paulo vai falar aqui, olha só, mas então quer dizer que eu tenho que pecar para a graça, porque onde habitou o pecado, superabundará a graça de Deus. Ele fala, então tenho que pecar de novo, né? Ele falou, não, de modo algum. Quem tem Jesus não acha mais graça no pecado, não acha mais interesse no pecado. A carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Então a gente tem que buscar esses caminhos. E ele falou mais o quê? O que Jesus falou? Olha só, querido, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. E o meu fardo é leve, e meu jugo é suave. E ele vai dizer, mas vocês que colocam peso sobre os ombros das outras pessoas, mas não move um dedo para poder ajudá-las. Jesus falou isso para os fariseus naquela época. Eles botavam o peso da lei sobre aquelas pessoas e não tinha quem ajudava, não tinha que era só condenado. Olha só, adulterou, fez isso, fez aquilo, condena, bate, taca a pedra, bota na praça pública, prega na cruz, crucifica. Então a lei levava a gente sempre para o caminho da morte. Não é isso, varão? Verdade. Poxa, então hoje eu vejo famílias inteiras nesse jugo pesado, famílias inteiras se achando miseráveis e indignas de receber a presença de Deus no seu lar, de receber as bênçãos de Deus, as bênçãos de Abraão, porque se encontram neste jugo, entre aspas, pesado. Não é, varão? Poxa, aí eu fico pensando, falei, meu Deus,
E aí vai, sempre fala, um abençoado falou comigo assim, olha só, varão, o povo padece por falta de conhecimento. Não, ele não falou nem o povo, ele falou meu povo. Ele não falou o povo, os que estão lá fora, os ímpios, não. Ele falou, meu povo padece por falta de conhecimento. Aquele que me chama pelo nome. Ô, glória. Presbítero Maurício, louvado seja Deus. Aquele abraço para você, meu irmão. Aquele abraço tá aí, vai estar aqui conosco no dia 6, presbítero Maurício, sua esposa, a missionária Valéria, junto com o pastor Hamilton e a sua esposa Marinete, missionária Marinete. Louvado seja Deus. Aquele abraço aí para todos vocês, para toda a família. Deus abençoe. E fica nesse julgo. E falou, o meu povo, então quem está aparecendo? Somos nós. Somos nós chamados para o povo de Deus, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Porque, não sei se é na sua congregação, na minha agora tem pouco tempo, acho que não tenho nem 2 meses lá dando um ensino lá, aprendendo uns com os outros lá. Você vê que são poucas pessoas que se interessam a participar de um ensino. Ah não, você sabe, eu não sei, querido, nós vamos aprender um com o outro. Eu aprendo, você aprende, nós aprendemos, todos nós aprendemos. É assim, a Bíblia fala isso, que vão um aprender com o outro, um vai exortar, um vai ensinar, e isso. E você vê que eles mesmo, o povo de Deus, não quer saber da palavra de Deus. Não quer aprender a coisa que é bonita. Daí pega um texto desse aqui, portanto, ele quer explicar o que foi passado. Então é impossível você entrar em Romanos 8, sem ir em Romanos 7, porque ele está falando, portanto, ele está fazendo um resumo do outro capítulo. Ele está explicando. Então lá no capítulo 7 ele já está falando da lei. Quando entra no capítulo 8, ele está retificando o que falou lá atrás. Aqui vai dizer aqui, ó, porque os que são seguidos, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, está aqui o varão, está aqui toda segunda-feira, acabou de falar, pô, não faço questão de aparecer, eu quero comparecer, eu quero ajudar a obra a crescer. O cara está buscando as coisas do Espírito. Quem busca as coisas da carne, vai acabar caindo nas ciladas da carne, não tem jeito, meu irmão. É a lei da semeadura. Vai buscar as coisas do Espírito. Quem é que vai buscar as coisas do Espírito? Você, meu amado, você, meu irmão, você que está aí me acompanhando aí pela www.tvradio.org.br, vou dizer para você, tudo que tiver referente a ensino bíblico, a responsabilidade dentro da sua congregação, faça sem querer ganhar mérito. Faça pensando na coletividade, na melhoria coletiva de um irmão para o outro. Quando você prega eloquente a palavra de Deus, ou seja, prega, não prega dizendo para que você saiba pregar, mas prega para você poder alcançar aquelas almas, para você ser útil àquelas almas, não para que você seja o melhor pregador, o melhor isso, o melhor aquilo. Está aqui o exemplo do irmão, humilde. Tá aqui, às vezes eu recebo convidado, ele fica dali filmando, ele ficou 1h20 filmando de pé, tá, irmão? Ele ficou ali, eu falei, rapaz, esse cara não vai botar a câmera ali não, ficou trazendo. Cara, não tem como, enquanto uns querem aparecer de qualquer maneira, quer tá aí, poxa, eu não entendo. Então, é um assunto que a gente vai deixar para outro papo de cristão. Mas aqui no Romanos 8, ele tá falando disso, né, varão? Fala aí um pouco, eu falo pra caramba. Se você deixar, eu vou falar pra caramba. Eu queria mencionar aqui o capítulo 3 de João, onde Nicodemos vai questionar com Jesus. Onde Nicodemos vai questionar com Jesus. Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Letrado, né? Um dos principais dos judeus. E ele pergunta para Jesus, pois ninguém pode fazer essas coisas, sinais miraculosos que tu fazes, se Deus fosse com ele. Jesus respondeu, em verdade, te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era um dos doutores da lei. E ele veio falar porque você, quando foi lá no capítulo 7, colhei do casamento, ele fez uma referência. Só pode pertencer a outro depois que esse morrer. Então, para você pertencer à graça, meu irmão,
A lei tem que morrer dentro de você. Ele falou, ó, vou lá de novo, ó. Sabe, Zé? Que viver, 3, de sorte que viver no marido será chamado adúltera, se for de outro marido, mas o morto marido livre está da lei. Ele estava se referindo à lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejas de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Para Deus. A graça veio nos encheu. Ó, Efésios, irmãos. Eu gosto de ver esse Efésios. Gente, eu estou aqui maravilhado com o que Deus está dando essa noite. Efésios capítulo 2, verso 8. Nós somos salvos pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Vai lá no versículo 10 de Efésios capítulo 2, vai dizer: somos feituras do Senhor, nascido em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras. A graça nos enche de boas obras. Ela nos atingiu para que a gente podemos dar o que? Frutos para Deus. Isso. A lei não dava, a lei só não tinha fruto. Se vai morrer, se está condenado pela lei, está condenado. É lei, está condenado, já era. E não tinha fruta, era seco. A graça não, o perdão nos alcança, meu irmão. O perdão vem e a gente somos renovados pelo Espírito de Deus. E nós damos boa obra para dar frutos para Deus. Gente, o que está sendo falado hoje aqui, gente, é uma coisa espetacular, irmãos. É uma revelação de Deus dentro da palavra aqui, uma coisa maravilhosa. Então, para você poder casar com o noivo, você tem que ter alguém morto, porque se você não pode... Não pode casar com outro, não pode ter dois maridos. Então, para você pertencer à graça, você tem que morrer para o outro tem que morrer. Não tem jeito, é a Bíblia, não sou eu que estou falando. É uma coisa extraordinária. Deus é maravilhoso. No versículo 5 do capítulo 3 de João vai falar: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Exatamente. Que nascimento é esse? Nascer, aí ele falou, eu tenho que voltar, mestre, para o ventre da minha mãe? Não tem como, né? Ele fez isso mais para poder dar aquela barbarizar como é que se diz? Um deboche, né? Tem que voltar. Sarcasmo, isso mesmo, a palavra é essa. Aí ele, poxa, não, tem que nascer de novo. O que é nascer de novo, irmão? É nascer da graça, pelo perdão, pela misericórdia de Deus. É nascer em Jesus Cristo. É pregar o que Jesus pediu para a gente fazer, pregar o amor, a compaixão, o amor ao próximo, o arrependimento das más obras, né? Porque antes veio João Batista, ele veio falando, arrependei-vos, a chegada ao reino dos céus, era a chegada do Filho de Deus, para se apresentar, nós se arrependermos das nossas boas obras, e entender, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia vai falar que não existia um justo na terra, e todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Todos nós estávamos condenados à morte. Porque pela lei ninguém se salvava. Eram 613 leis, meus irmãos, a ser cumprida. Ninguém conseguia fazer, só Jesus cumpriu todas elas. E a lei findou-se em Cristo. Isso vem lá de trás, se a gente for ficar aqui. Ele repetiu, ele falou lá que em Marcos 10, que ele veio para cumprir. E a lei, falou, não vim para revogar, vim para que ela se cumpra. E lá na cruz, tem quem repita, eles clamam lá, Tetelestai, ou seja, está consumado. Isso aí. Tudo se cumpriu. Não precisa mais nada, precisa mais alguma coisa? Se cumpriu. Acabou, ele deixou e nós pegamos. Muitos falam que Jesus não fala que veio abolir. Mas ele fala, realmente não vim abolir, mas vim para cumprir. Ou seja, se cumpriu nele. Ele morreu por causa. A lei matou ele. Aqui, ó. Mas os sentidos foram endurecidos. Ó, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, 14. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está a levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi, por Cristo, abolido. Está escrito aqui, não é a Bíblia aqui. Mas quando Jesus vivo, aqui foi Paulo, mas Jesus vivo, ele disse, não, eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumprir, para que a lei vinha a ser
finalizada em Cristo Jesus. Ele veio sofrer pelaquela lei, ele veio sofrer pela letra que estava matando. Exatamente. Que estava impedindo o povo de chegar a Deus. Isso aí. Hoje, meu irmão, você, meu irmão, hoje que está aí com esse, poxa, rapaz, eu errei, eu sou indigno de servir a Deus. Poxa, vou falar para você, a pecadora errou, Jesus, ele falou que, ó, vai e não peque mais. Essa é a convicção que Jesus nos ensinou. Errou, se manteve de pé, pela misericórdia de Deus, Deus está disposto a dar o seu perdão, desde que você se arrependa verdadeiramente do seu mal que você fez. Causou a pessoa, pedir perdão à pessoa que você fez o mal, é muito importante que a Bíblia fala, se você não perdoar ou você não pedir perdão, lá no céu é a mesma coisa, você tem que pedir perdão ou você tem que perdoar. Isso. Se Então, você não perdoa, não tem como Deus te perdoar, porque você não liberou perdão, como você quer perdão? Isso aí. Esse é Então você, meu irmão, que está nos ouvindo hoje, você que está pelo Facebook, né, hoje nós não estamos pelo YouTube, mas esse vídeo vai baixar pelo YouTube, daqui a pouco eu vou baixar ele. Vocês que estão vendo hoje, não deixe a oportunidade passar, peça perdão, peça desculpa. Agora você vive através da graça de Cristo. Você vive através da misericórdia de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Você agora é feitura do Senhor. Você agora foi nascido para viver em boas obras. Não deixe passar o tempo não, meu irmão. Não deixe passar o tempo não, minha irmã. Quanto sofrimento, né, varão? Quanta dor aí fica por causa disso. Um não dá perdão para o outro, um não dá o perdão, né? Uma vez na igreja eu falei, poxa, nós podemos dizer que nenhuma condenação há para nós? Será que não tem nada pesando sobre nós para que venha nos condenar? Não porque a gente vai se tornar perfeitos. Não. Mas quando a gente entende que nós erramos e vivemos através da graça de Cristo, que não temos mérito algum para a nossa salvação, mérito algum, é a graça. E aquela pessoa que nasce de novo, como o irmão citou o texto aqui, ela é outra criatura. Então se ele fumava, não fuma mais, se cheirava, não cheira mais, se roubava, não rouba mais, se mentia, não mentia mais, é uma nova criatura. E tudo aquele que nasce em Cristo Jesus, ele é feito para dar boas obras, né, varão? Isso. Aquele que nasce de novo tem o entendimento, é o que Jesus quer passar. O entendimento espiritual. Enquanto estivermos presos no pensamento material, nas coisas que são de baixo, você nunca vai entender o que que Deus quer na tua vida, qual os planos de Deus. Os planos de Deus, a gente sabe que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E Deus realmente, eu venho perguntando a Deus, Senhor, eu quero entender mais como é esse nascer de novo, como é essa experiência no Senhor de nascer de novo. Sentir, né? Sentir realmente. Uma nova criatura. Porque eu vejo muito, porque eu nasci no Evangelho, mas vejo muitos que a gente eu olhava e nunca imaginava que ia se render aos pés do Senhor. Mas hoje são pregadores do Evangelho. O irmão meu já deu o seu testemunho. Ou seja, essa transformação. Ou seja, quando você entende o espiritual, quando você realmente deixa Deus entrar, a palavra de Deus entrar dentro de você e realmente muda tudo. É verdade, varão. Ela renova a sua vida, né? Quando você entende a palavra, se você não pratica, você é semelhante ao filho do diabo. Como assim, pastor? Por quê? Porque ele sabe a palavra, ele entende o plano de Deus, mas ele não quer fazer, ele não quer praticar, ele não quer a palavra. Então você entra em semelhança com o diabo. Porque se você conhece, você sabe da palavra, você sabe que tem que pedir perdão, você sabe que você tem que vivenciar isso. Então você olha, fazer isso não, vou viver do meu jeito. Então você se semelhança ao diabo, porque o diabo queria viver do jeito dele, queria as coisas do jeito dele, não das coisas de Deus. Tem um teólogo que eu ouvi uma frase que ele falou, ele expressou muito bem, eu achei interessante. Interessante não, e realmente é verdade. Se você conhece a palavra, até acho que o Tiago vai falar, né? Se você
sabe o bem e não a pratica, você peca. mas esse homem, esse teólogo, ele vai falar, se você conhece a palavra, conhece a verdade, e você não se posiciona, automaticamente você já está do lado do inimigo. Se você não se posiciona como cristão, você já está do lado do inimigo. Você não precisa de opinar mais. Se você não opina, se você não se posiciona, você já está do lado do inimigo. Eu acabei de falar isso com o irmão o Carlos Wagner, que teve aqui em casa. Meu irmão, você conhece a palavra, você está vendo que está errado aquilo, você ficar quieto, você está do lado das coisas erradas. Está sendo prudente. Poxa, meu pastor, isso aqui não é isso não. Pastor, missionário, você, o irmãozinho, isso aqui. Então, ensinar a palavra, a Bíblia vai falar como são formosos os pés daquele que anuncia o Evangelho. Poxa, né, desde Salmos ele vem dizendo para você, anuncia, fale das coisas de Deus, né? Eu conheço, não a pratico, e nem a falo dela, eu não tenho fé no Criador. Porque a fé vem e ouvir a palavra de Deus, e se eu conheço a palavra e não passo, eu não tenho fé no Criador. Eu não passo para o meu vizinho, não passo para o meu irmão de casa, não passo para minha cunhada, não passo para isso, eu não tenho fé. Porque o que mudou a minha vida, eu quero que alcance outras vidas. Verdade. Esse é o fruto. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Você ganha tem de graça e logo você quer doar de graça. Passar aquilo que você recebeu de graça. E são 20 horas e 1 minuto, louvado seja Deus, glória a Deus por isso, Missões Web, a rádio que faz missões com você, quem está ligadinho conosco, louvado seja Deus. Aí em Goiás, a irmã Ivone, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Aqui em Seropédica, né, tá, louvado seja Deus, a Lucigley, paz do Senhor, Lucigley, lá da minha congregação, louvado seja Deus, Deus abençoe. Também tá os presbíteros Maurício, tá nos acompanhando pelo Facebook, Missões Web, a rádio da família, a rádio que faz missões com você, louvado seja Deus. Irmãos, o Projeto Missões está com a campanha do agasalho. Você que tem um agasalho, você que tem um sapato, um agasalho, um cobertor, às vezes você nem usa, está aí guardado aí num cantinho, né? Não vai fazer diferença, mas tem pessoas que vai fazer toda a diferença. Você sabia disso? Que no mundo que nós vivemos em pleno século XXI ainda tem pessoas que morrem de frio? Varão, e é verdade. Então o Projeto Missões, junto com a rádio Missões Web, essa rádio que veio para ficar, essa rádio que veio para entrar nos lares, falar do amor de Deus, está com essa campanha dos agasalhos, né? Você que tem, doe. Nós estamos lá, vamos colocar lá um ponto de doação lá no campo do Grêmio, lá no dia de jogo lá do tio Claudinho, dia das colheitas do tio Claudinho. Você que passa por aí, você que mora da rua do Grêmio, você que está por aí, passa por lá, deixa seu agasalho, deixa lá sua doação. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar do seguinte: João Batista vinha batizando à beira do rio Jordão, aí aqueles recém-batizados chegou para João Batista: mestre, o que faremos agora? João Batista olhou para ele e falou: olha só, quem tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão, e quem tem alimento faça o mesmo. Amor, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem nasce de novo tem esse coisa de dentro de dividir o que tem, ajudar a passar, acolher os demais irmãos com necessidade. Louvado seja Deus. E nós aqui, irmãos, estamos em junho com a campanha da família. Mês de junho inteiro aqui na Missões Web vai ser para a família. Vai ser pessoas convidadas que vão vir aqui falar sobre família. Louvado seja Deus. Oh Deus, eu já estou sentindo já famílias restauradas, já estou podendo enxergar famílias edificadas, né? Famílias alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E aonde há a palavra de Deus, a treva não vai resistir. Aonde houver a palavra de Deus, o mal vai ter que bater retirada, a maldição vão ser quebradas, vão ser lançadas fora de dentro da sua casa, sobre a sua família, não existirá mais, porque aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Louvado seja Deus, né? E então também lá vai ter, nós estamos aqui, Assembleia de Deus, profetizando no Vale, estamos organizando um culto de missões, uma palestra de missões, né? Vai ser no 4º sábado do mês de junho, tá? E mais na frente o encontro de casais. Fica ligado, fica acompanhando, que eu vou estar sempre anunciando aí as coisas da igreja. Então lá, profetizando no Vale, onde eu congrego, no 4º sábado, vai ter lá
a palestra de missões lá, né, um culto de missão, com a palestra de missões, louvado seja Deus, com gente que faz missões de verdade, gente. Não é só a historinha da carochinha, não. Gente que viveu, que passou um dobrado, que abriu mão de muita coisa para fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. Né? Ô, Glória, vamos voltar para o papo de cristão. Ô, Glória, é muito bom falar do amor de Deus. Né? Ó, aí vamos continuar o texto, irmão. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Querido, preste atenção. A inclinação da carne é morte. Confusão. Né? Gente que está procurando o tempo todo confusão. Ah, na igreja é confusão, na igreja é confusão com o vizinho, é confusão com fulano, é confusão com não sei o quê. Não traz paz a ninguém. Não tem paz e não traz, porque se inclina para as coisas, a carne. Meu amigo, não é fácil você ver quem anda no espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos lá. Gente, hoje o papo tá gostoso, tá bonito, tá bom demais. Ô, povo de Deus! Capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Queridos, você vai perceber a pessoa que tem isso, ele anda com o Espírito, anda através do Espírito. Posso terminar? Pode. Contra essas coisas não há lei. Bem tocado, né? Para vir aqui para 8. No verso 3, né? Contra essas coisas não há lei. A gente percebe, irmão. Quando o cara só quer confusão, quando a mulher só quer confusão, quando não tem fruto do Espírito, não tem paz, não consegue achar paz. Aonde passa é confusão, é desunião, quer separar, quer dividir. Isso não é fruto do Espírito. Entendeu? Não é fruto do Espírito. Então a gente tem que começar a separar as ovelhas dos bodes. Quem é bode é bode. Lá em Apocalipse vai dizer só, o limpo se limpe mais, mas o sujo se suje mais ainda. E não tem mais esse negócio de falar, poxa, o coitadinho, conhece a palavra. Tem cargo eclesiástico dentro da igreja. Tem isso, tem aquilo. Pô, só arruma confusão, só faz discórdia, só divide os irmãos. Ó, então não tem que ter pena. Tem que, ó, irmão, ó, Paulo, ele falou, ó, quando aquele que deitou-se com o pai, né, a esposa do pai, falou, o corpo eu entrego para Satanás, para que a alma seja salva. É a oração de Paulo, falou, faço isso, né? Tem gente que conhece, irmão, e ele conhecia a palavra, ele pertencia à igreja de Coríntios. Ele fazia parte da igreja de Coríntios. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, irmão? Sim, sim. Então esses camaradas, aí vai falar só, lá em Apocalipse, agora eu não estou me lembrando, gente, eu vou trazer esse texto, me lembrar no próximo programa, não vai dar, que vai ser de família, né? Mas eu queria muito trazer, lembrar. O sujo, o limpo, se limpe mais. Quem vive em espírito, busque mais viver em espírito. Agora quem está sujo, se suje mais. Suje-se mais. Se suje-se mais. E acabou, meu irmão. Não tem esse papo. Conhece a palavra, faz isso, arruma confusão. Você errar, irmão, eu erro, o irmão erra, todo mundo erra. Mas a gente não quer errar. Eu não posso te machucar propositalmente. Tem propósito, eu vou fazer isso que eu vou ferir o irmão. Isso aí é maldade. Pô. Isso aí é maldade. Vou fazer isso que eu vou ferir o irmão. Isso é maldade. Então é diferente de eu errar. Poxa, eu errar é uma coisa, eu sou humano, o irmão é humano. E quando nós deixamos de ser humano, a gente não tem mais salvação. Porque nós somos humanos, Deus nos fez assim. Quando nós começar a achar que somos super-homens, já não tem mais salvação para a gente. Só temos salvação para nós, quando nós achamos que somos fracos e precisamos de Deus o tempo todo para nos ensinar, nos corrigir e nos salvar. Cuidar das nossas fraquezas. Deus falou o quê? Ele opera nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se a gente tem que buscar mais espírito, mais espírito. Ih, tô errando, mais espírito. A carne é fraca, mas o espírito vivifica. Então ele falou bem claro, né? Portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só, portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade e pode ser. Não tem regulamento para esse tipo de pessoas. Não obedecem a nada. Eles não são sujeitos, eles não se submetem, eles não conseguem ser submissos a nada. Eles pensam que submisso tem ser
escravizado, ser controlado, a gente tem que ser submisso a Deus, a autoridade que Deus nos deu. Eu sou submisso ao meu pastor, eu sou submisso à eclesiastia, a cargos que estão direcionados. Hoje teve uma reunião lá na congregação. Falei, poxa, posso fazer isso? Quem é o dirigente de missão, pastor? É fulano. Pô, então eu vou falar com ele, vou pedir a ele para fazer. Isso é submissão às autoridades postas por Deus. Eu não posso passar à frente de algo que está ali como autoridade. Eu não posso fazer isso. Antes de aplicar em Apolo, eu tenho que aplicar em mim primeiro, porque o dia que eu tiver a autoridade dada, delegada para mim cumprir, eu não vou gostar que alguém passe por cima da minha autoridade, que foi delegada ali para mim fazer. Então eu tenho que aplicar em mim, para depois, quando chegar Apolo em mim, olha só, não faça isso. Ah, mas eu não fiz, eu obedeci. Então, aplica-se em nós primeiro, né? Então, a gente tem que buscar as coisas do Espírito. Viver em paz. Não é viver procurando confusão, destruindo, ajudar as pessoas a viver em paz. Pastor quer dizer pregar a paz. Tem uma tradução do grego do pastor. Poucas das traduções que diz pastor ensinar a paz, levar a paz, né? Não sei o que essas pessoas pensam, mas vamos voltar para o texto, porque eu não louvado seja Deus. Mas é isso, irmão. Então a gente olha, o fruto é esse. Qual é o sintoma? O que você acha disso aí? Que hoje as pessoas falam assim, poxa, eu estou cheio do Espírito. Aí você olha, eu pulo, porque eu rodo, porque eu faço isso. Como é que está esse negócio aí? Eu vou falar mais uma vez, eu olho para dentro de mim. Há momentos que eu estou sentindo um poder de Deus tremendo, né? Mas eu olho para minha consciência. É um conflito, né? Olho para minha consciência. Mas, Senhor, se eu estou cheio do Espírito, então eu devia estar sair daqui dentro das quatro paredes e ir lá para fora pregar o teu Evangelho. Porque o amor de Deus, o interesse de Deus é justamente almas. Salvar almas. Para isso nós nos enchemos, buscamos a face do Senhor, buscamos o poder de Deus para poder, né, ter ousadia do Espírito como fruto, né, frutificar pregando o Evangelho, trazer almas, resgatar a vida, resgatar a alma. Ou seja, então é dessa forma que a gente tem que ver. Está cheio do Espírito Santo, então estou desejoso, estou incomodado a pregar o Evangelho, a falar de Deus, falar de salvação. Aí, pregador aí, gente, ó. Eu a garanto, hein? Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Não, calma, apenas servo. Louvado seja Mas Deus. justamente para isso, né? Servir realmente aqueles que estão necessitados, doentes, para o qual Jesus exclama aqui, que veio para os doentes, né? Aqueles que precisavam realmente de salvação, doentes, né? Na lei, na carne. Na carne. Ele estava adoecendo o povo, matando Isso. o povo. Né? Então, esse é o fruto, você ser usado pelo Espírito, deixar ser usado pelo Espírito Santo para a salvação de vidas, não de se aparecer, não se aparecer, eu falo em língua mais alto que o outro, eu rodo. Não estou aqui contra, mas a evidência que a gente está comentando aqui, a evidência do poder de Deus é justamente estar cheio para poder levar a palavra, resgatar. Bota aí azeite, que quando encheu a viúva azeite, agora você vai lá para a vizinhança, depois vende aí, também vende isso aí, transbordar, passar para os outros. Aqui vai dizer em 8, dizer, portanto, Romanos capítulo 8, no verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só pode agradar a Deus em espírito, irmão. Não tem a carne agradar a Deus. Hoje se desfigura lá em Pentecostes, nós estamos falando hoje, eu falei com o irmão Carlos, eu falei até citei um texto em Pentecostes, que vai dizer que lá em capítulo 1, vai dizer que nós vamos receber virtude do Espírito, para ser minhas testemunhas, virtude, poder do Espírito. Mas ele disse, para serem minhas testemunhas. Foi dado poder para nós, para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para levar as boas novas. Esse foi o poder dado à igreja. Isso. Jesus quando fala para os discípulos lá, eis que vos dou poder para pisar cabeça de serpente e escorpiões.
Ou seja, porque eles iam para o campo, eles não iam ficar todo lugar, num lugar. Eles iam andar por lugares perigosos, onde o inimigo ia tentar contra a vida deles. E eles teriam poder para pisar a cabeça da serpente. E para onde vocês colocarem as mãos serão curados né, curarão enfermos. No início da igreja lá, o poder dado à igreja, poder para a igreja. Aí foi individual. Para a igreja é pregar o evangelho. A igreja só está na terra por um motivo, para anunciar o evangelho, ser testemunha de Cristo. Não é para ser melhor do que a outra é melhor que aquela e aquela é melhor. Pelo contrário, né? Elas têm que testemunhar a Cristo, a sociedade olhar para a igreja e conseguir ver a igreja como noiva de Cristo. Porque vai chegar a hora do casamento, né, irmão? Onde vai deixar de ser noiva, vai ser esposa. E ele, marido, está lá na Bíblia. Por enquanto nós estamos só, como diz o meu pastor Vitor, namorando. Vamos ver. E namorando como? Bem, no Espírito. No Espírito. No Espírito. Se estiver no Espírito. Não pode passar regulamento. A lamparina lá, o azeite, o querosene, né? A reserva lá, que é o Espírito. Permanecer no Espírito. Olha que vai mais fundo. Isso tudo que eu estou lendo, o texto onde se fala só o texto isolado e nenhuma condenação lá. Olha de novo. Aqui praticamente ele está dizendo, se você não estiver no Espírito, vai caçar o caminho do inferno. Diz aí. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Entenda bem isso, irmão. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Aí, na carne, Paulo falou, ó, bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que está diante de mim, sempre eu faço. A Bíblia, depois ele fala assim, eu fui crucificado com Cristo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele morreu, corpo. E ele vive em espírito em Cristo Jesus. Mortificação do corpo não quer dizer que você tem que fazer, se sacrificar não, tá, irmão? É você viver em espírito. Aí vamos voltar lá para o primeiro. Portanto, aí vai dizer, agora ele está explicando tudo. Portanto, irmão, depois do assunto todo que nós assuntamos aqui, batemos esse papo bacana, papo de cristão, né? Aí ele vai falar, vou chegar agora. Portanto, irmão, depois do assunto, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você entendeu o tal do portanto? Como faz tanta diferença o portanto? Se eu não tivesse esse portanto, eu não ia examinar o texto de trás nem o interior, é só ficar, opa, nenhuma condenação, tá, beleza, né? Como se prega aí. Mas praticamente ele está dizendo, ó, irmão, ó, você tem que fazer isso, você tem que andar em paz, você tem que andar em espírito, você tem que ter amor, você tem que ter mansidão. Para nenhuma condenação está, porque para você estar em Cristo Jesus, você tem que ter o fruto de Gálatas, né? Mansidão, domínio próprio, amor, respeito, bondade, benignidade, longanimidade, fé. Então, tem que estar... Ele não quis, porque o capítulo 7, quando fala portanto, é quase a mesma coisa do capítulo 8. Ele só repetiu o assunto que falou. Vai dizer que diremos, pois, é a lei e pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. É escrito, é dito, é livro, tudo escrito, vou repetir, quando é Oséias que fala, né, meu povo, então Deus está falando, o meu povo padece por falta de continência. Ele não está falando quem lá não conhece, ele está falando os que são deles, nós somos dele. O meu povo padece por falta de conhecimento, fazendo sacrifícios pagãos, sacrifícios que não vai levar ninguém a nada. Todavia ele falou, não quero sacrifício, eu quero que vocês obedeçam. A obediência, ele quer que obedeça. Você assumiu um compromisso na sua congregação? Vá! Ué, tua palavra não vale mais nada? Você já não tem mais palavra? Você é um cristão, um exemplo para o mundo. Você é a carta escrita por Cristo. Obedece. Mas como não obedece? Porque você que se propôs, ninguém obrigou você a aceitar um cargo, ninguém obrigou você a fazer nada disso.
Você foi lá, afirmou com o seu pastor, com a sua direção da sua congregação, e não, eu vou fazer isso. Chega na hora, você larga tudo na mão. Você simplesmente abandona. Aí o pastor ou a direção da igreja conta contigo e você simplesmente não aparece, nem dá satisfação. Ah, eu sou livre no espírito. Não, isso não. Você está na carne, irmão. Porque a Bíblia fala que você tem que ser submisso às autoridades que ele colocou ali. E tudo que é tratado na terra, diante dos homens de Deus, é tratado lá no céu. Deus vai lá e, ó, confirmado. E é muito triste, varão, a gente vê um monte de cristão que não tem palavra. Um monte de cristão que afirma as coisas com você e não tem palavra, não cumpre, e não estão nem aí se vai se cumprir, se não vai, não interessa. Mas não quer saber o lado de quem foi apalavreado, o lado de quem está lá, esperando, que está na necessidade. Né? Nenhuma condenação lá, tá, irmão? Para tu ver seu texto 8 lá, se a gente só usou o versículo, estou pegando, mostrando para vocês, meus irmãos, aqui no Papo de Cristão de hoje, eu e meu irmão Almir José, ter cuidado com esse tal de versículo isolado. Né? Ter cuidado com essas coisas isoladas. Coisas que querem só te motivar por aqueles momentos, mas não vão te dar estrutura nenhuma na sua vida cristã. Né? Eu falei aqui um dia desse testemunho, né, varão? Fiquei 4 anos sem congregar, mas sempre fazendo a obra de Deus, evangelizando, resgatando, fazendo campanhas de agasalho, alimentos, visitando as igrejas, cultuando com meus irmãos, né? Porque eu tenho raiz na palavra, a palavra me sustentou. Toda vez que eu estava aqui, não pensa que eu não pensei de desistir, não, varão, parar, não, varão, eu não sou de ferro, não. Mas toda vez que eu me deparava com a palavra, ela me levantava de novo. Opa! Isso. Ela, opa, olha lá. Ela me levantava. Aí você vai ver, ó, no capítulo 7. Mas o pecado, tomado a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a corruptência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Paulo, através da lei, matou. Paulo, através da lei, perseguiu a igreja. Perseguiu os cristãos. Tudo através da lei. lei. Tem uma ideia, irmão, você que está me ouvindo aí. Vá lá, busque, estude, que você vai ver que nós estamos falando aqui é real. Está na Bíblia. E ele está falando dele. Está falando dos outros. Então, tudo por quê? Portanto. Ó, vou dar essa dica para vocês, tá, irmãos? Não é eu querer ser melhor que ninguém, não. Onde vocês encontrar, antes do começo de algum texto, falar, portanto, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, verifique o texto anterior. Porque geralmente é o resumo do texto que está na frente dele. Você vai passar a entender melhor o que ele quer passar. Aí não vai se tornar mais nem um texto isolado, nem um versículo isolado. Vai ser um texto com contexto. Isso. E você vai entender a história. Né? Hoje está uma maravilha, irmãos. Eu estou me deleitando aqui na palavra de Deus. Tá? Estou me deleitando na palavra de Deus. Muito bom. E aí a gente vai poder falar que nenhuma condenação há, já que eu vivo em espírito. A lei não tem domínio sobre mim. Né? A lei me apontou o pecado. E quem vive em espírito não anda com o pecado, não convive com o pecado, não aceita o pecado, luta contra o pecado. Paulo foi a vida toda lutando, uma vida entre a carne e o espírito. Foi uma luta constante, irmão, entre a carne e o espírito. Né? A carne é fraca, mas o espírito vivifica. Vou falar de novo. Mas o espírito vivifica. Como, pastor? Então vou me livrar disso. Leia a Bíblia. Vá aos cultos da sua congregação. Vá ao ensino da sua escola bíblica. Vá lá ao ensino para você aprender. Vai matando a sua carne, irmão. Ah, tá frio, tá chuva, tá sol, tô cansado. Vai lá, irmão. E é interessante, quanto mais você procura não errar, mais erra. É aí que mais erra. É o espírito que a gente quer fazer pela carne. Quer obedecer pela lei, obedecer na força, na própria força. É verdade. Mas é o espírito que vivifica. É verdade. E quem é? O nosso espírito? Não. Não. A gente vai falar o Espírito de Deus que mora em nós, através de Jesus, da morte de Jesus Cristo, a subida a descer o Espírito. Então, o Espírito de Deus que mora dentro de nós, é Ele que vai nos guiar. E para que Ele venha nos guiar, a gente tem que dar liberdade ao Espírito, viver as coisas do Espírito, buscar as coisas que nos edificam, buscar estar onde há edificação.
Jesus pregava, né? Passava com os apóstolos, com os discípulos, ainda discípulos, né? Mas daqui a pouco ele se retirava para orar, ó, vocês ficam que eu vou buscar. Ele ia lá conversar com o Pai. Todo mundo tem que ter esse tempo. O próprio Senhor Jesus, ele tinha esse tempo. Vou lá conversar. Vou lá. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aí pela Missões Web, entregue a sua família nas mãos do Senhor Jesus. Ore pela sua família. Ah, mas sou eu sozinho, a minha família toda está nas drogas, eu sozinho não vou conseguir. Não vai mesmo conseguir. Sozinho não consegue. Sozinho não vai mesmo. Mas existe um Deus que ama a família. Existe um Deus que dá força para aqueles que acreditam na instituição família. Existe um Deus que quer salvar a sua família, quer resgatar a sua família. Existe um Deus que quer colocar um espírito dentro de você, um espírito de mansidão, um espírito de amor, um espírito, louvado seja Deus, de Deus dentro de você. E esse espírito vai te ensinar o caminho que você deve andar. Ele vai te levar por pastos verdejantes. Vai te dar paz. A paz que excede todo entendimento humano, porque quando olhar para a tua família e ver a sua família na drogadição, ver a sua família na prostituição, louvado seja Deus, e vai olhar para você em paz, com uma paz que excede o entendimento humano. Eles não vão entender como você tem essa paz, como você consegue se sustentar, como é que você consegue ser base para essa família. Eles vão entender que essa paz é dada por Cristo. Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. Ela quer te começar a dar para sua família, mas quer começar por você, quer deixar essa paz dentro de você, uma porção transbordante, onde vai transbordar para a sua família, e ele vai converter a sua família. Ele vai tirar os seus filhos das drogas, suas filhas da prostituição, ele vai tirar seu esposo da vida do crime, do alcoolismo. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus da salvação, é o Deus que tem todo o poder, e ele é o dono do milagre. É ele que vai fazer, e vai fazer na sua vida através do Espírito. Louvado seja Deus. E é isso, irmão? É isso mesmo, e graças a Deus eu tenho visto o fruto da minha oração na minha família. Ô, glória! A minha enteada recentemente aceitou, voltou para Jesus. Ô, Deus! É fruto de oração. Eu quase não tenho falado, quase não falo. Realmente quase não falo, né, de salvação ou da palavra no meu lar. Mas eu estou buscando, estou buscando em oração, tô procurando manter o testemunho dentro do meu lar. E o testemunho arrasta muito mais do que palavras. É verdade. Nós precisamos entender isso. Claro que palavra no momento certo também. É a que entra. A palavra de Deus, ela tem que ser lançada, né? Tem que ser lançada. Mas o testemunho atrai aquelas pessoas para poder ouvir a palavra. A palavra. Isso. As pessoas estão nos observando, e nós somos observados. Nós somos espelhos, nós somos observados o tempo todo. E o nosso testemunho que realmente vai arrastar pessoas. É verdade. E graças a Deus tem tido testemunho. Pessoas, alguns já chegaram para mim, já falaram que, rapaz, eu tô na igreja porque eu observava você de tal forma. E graças a Deus, Deus tem honrado, né, a nossa posição. Eu, humildemente, procurando manter nessa ordem, né, na graça, buscando, permanecendo no Espírito, né, na dispensação do Espírito. Aleluia! A verdade do Senhor. E é dessa forma. Louvado seja Deus, né? É muito gratificante, irmãos. Edmilson Cardoso, é isso? Edmilson Cardoso, aquele abraço aí, obrigado por estar acompanhando a gente pela live aí na Missões Web, essa rádio que faz missões com você, essa rádio da família, né? E nós vamos ficando por aqui por mais um Papo de Cristão, né? A paz é a irmã Irenice Lima também está sempre acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Deus abençoe sua família, irmã. Deus abençoe seu casamento, abençoe seus filhos, a parentela, né? E aqui, lembrando, nós vamos entrar em junho, o mês da família. Vai ser oração pela família, oração, louvado seja Deus.
palavra para a família, né? Nós vemos aí que o diabo ele tem lançado com toda a fúria a família ao tempo de querer destruir a família, mas ele é derrotado, ele tem raiva da família porque ele não tem uma família. Louvado seja Deus. Deus chamou ele para fazer uma família, ele rejeitou, né? E hoje ele não tem família. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Hoje nós chegamos aí, ó, 8h30. Mais um Papo de Cristão vai ficando aqui. Esse Papo de Cristão está em Romanos capítulo 8. Passe, calma, compartilhe, guarde, né? Vou colocar ele lá no YouTube. Nós não estamos direto no YouTube hoje, não deu para fazer, mas estamos pelo Facebook, estamos pela www.tvradio.ong.br. Quero agradecer a sua audiência, agradecer as suas orações, agradecer a sua credibilidade, você que confia aqui no irmão Almir José e no pastor Renato Costa. Somos apenas servos aqui para servir, né? Louvado os demais irmãos, da forma que a gente consegue, né? Isso, que Deus nos apresentou e deu esse instrumento, essa rádio nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, para o término, em nome de Jesus. Senhor, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, Pai, pelo dia que passou, porque até aqui o Senhor nos aguardou, Pai. Agradecer em primeiro lugar pela nossa família, Senhor. A família que o Senhor nos deu, a família, Pai, que o Senhor nos deu para cuidar, para zelar, para amar, para lutar, Pai, pela nossa família. Esse ministério, Pai, chamado família que o Senhor nos deu, Senhor. Oh, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta rádio, Pai, por esta ferramenta, Pai, que o Senhor tem nos dado chance de alcançar pessoas, centenas e centenas de pessoas, através, ó Pai, da Onda da Web, através da Missões Web, Pai. Muito obrigado de nos dar, Senhor, esta honra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora nós pedimos pelas famílias, Senhor. Pai, queremos, ó Deus querido, Senhor, orarmos nesse instante pelas famílias, ó Pai. Famílias que estão sendo destruídas, famílias, ó Pai querido, que estão sendo, Senhor, amaldiçoadas, Senhor, lançado palavras de maldição contra as famílias, ó Pai querido, dizendo que elas não vão chegar ao fim, vão dizer que elas vão se desfazer, que esse casamento não vai dar certo. Senhor, está repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. Toda palavra de mal contrária contra a família, toda maldição lançada contra a família, Pai, vai cair por terra, porque Tu és um Deus que ama a família, Senhor. Tu é o Deus que zela pela família, Pai. Tu é o Deus que constrói família, Pai. Tu é o Deus que fez tudo através da família, Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, Senhor. Deus, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, Pai, que foi colocada, Senhor, Pai, nas esquinas, encruzilhadas, em cemitérios, para desfazer família, para acabar com casamentos, ó Pai querido, em nome de Jesus, venha cair por terra, Deus. Pai, nos dá, Senhor, uma noite segundo o Teu Espírito, Pai, na presença do Teu Espírito, orando, jejuando, buscando, Senhor, Pai querido, a Tua palavra, buscando a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos, graças a Deus, muito obrigado, irmãos, e aqui vai ficando mais um Papo de Cristão, tá, irmãos? Deus abençoe. Segunda-feira, dia 6, já começa o Papo de Cristão a respeito da família com o pastor Hamilton, a missionária Marinete, com o presbítero Maurício e com a missionária Valéria, todos da Assembleia de Deus Profetizando no Vale, que fica aqui na rua Antiga Avenida J, antes da mercearia do Rogério e depois do Juarez. Cultos lá quarta-feira às 19h30, sexta-feira às 19h30 e domingos às 19h30. O irmão? Sim, na Ministério Profético Tempo de Vencer, na rua Josias Correia, número 38, quadra 12. Quinta-feira, culto de libertação. E ao domingo, 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Amém, meus irmãos. E que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo venham estar com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz, irmãos. Até segunda-feira, em nome de Jesus.